Olá, Maíra, como está você? Bom dia, Mauro. Bom dia a todos e a todas. Obrigada pelo convite. É uma honra, uma alegria estar aqui com vocês hoje cedo. Não, nossa, para mim que é uma alegria você ter aceito. Vamos lá, vou te apresentar o resultado dessa apuração. Não tem nada assim de nenhum segredo, tudo está aí à luz do dia, foi só juntar um pouco as coisas e aí queria submeter a sua avaliação. Então, começo com algo que o James Green tinha me passado, que são os deputados dos Estados Unidos pedindo apuração sobre os questionamentos que os militares estão fazendo ao TSE. Interessante, eles perceberam que nesses questionamentos tem algo de muito estranho. Que questionamentos são esses? Os militares apresentaram ao TSE, está aqui a lista, reportagem do Estadão, 88 perguntas, e ele traz as respostas sobre o processo eleitoral. Isso causou enorme tumulto. Está aqui, está lá, pergunta 1, 2, 3. Aí eles vêm cada pergunta e qual foi a resposta que o TSE deu. Vamos pular lá para a pergunta 57. Eu separei algumas perguntas aqui que vão construindo esse roteiro. Me chamam muito a atenção. Parece que alguns deputados parlamentares dos Estados Unidos também têm essa mesma percepção. Está aqui, ó. Pergunta 57. Quando do recebimento de urna com lacre violado, quais os procedimentos adotados no caso dela conter votos e no caso dela não conter votos? A resposta: caso haja violação de lacre antes da eleição, essa urna deve ser investigada, ocorrendo uma nova carga e lacração desse equipamento. Agora, caso a violação ocorra após a eleição, igualmente recomenda-se a abertura de uma investigação, cabendo ao juiz eleitoral decidir se os votos serão válidos ou não. Minha leitura aqui, o TSE está dizendo, se quiserem melar a eleição, tem que romper o lacre depois da eleição, depois da votação feita. Aí tem uma pergunta, me parece chave, que é a 64. Vejam só. Caso uma eleição seja decidida por um número de votos menor do que o total que foi desconsiderado por falha na mídia eletrônica, aquela pergunta anterior, como será resolvida uma possível incoerência que pode advir da desconsideração total ou parcial de votos? Ou seja, se você tiver uma diferença de votos menor do que aquela que levou à anulação de várias urnas, o que acontece? Resposta do TSE. Na remota hipótese de impossibilidade de recuperação dos votos de uma urna eletrônica, cabe ao juiz eleitoral da respectiva zona eleitoral determinar a anulação integral da sessão eleitoral. No cenário em que os votos perdidos, anulados, façam diferença para a determinação do resultado, serão realizados os procedimentos previstos nos artigos 147 e 201 do Colégio Eleitoral. Visivelmente, o TSE sentiu aqui que está pisando em ovos, tanto que sequer pôs quais são os procedimentos previstos no Código Eleitoral. Vai lá ler. Eu fui ver. Então, o artigo 201. De posse do relatório do referido no artigo anterior, que é essa coisa da violação das urnas, reunir-se-á ao tribunal no dia seguinte para conhecimento do total dos votos apurados. E, em seguida, vejam só, se verificar que os votos das eleições anuladas e daquelas cujos eleitores foram impedidos de votar poderão alterar a representação de candidato eleito pelo princípio majoritário, ordenará a realização de novas eleições. Gravíssimo. Ou seja, o TSE, os militares estão perguntando como é que a gente faz para melar a eleição? E o TSE está respondendo. O TSE está respondendo como isso pode ser feito. Né? Como isso pode ser feito. Vou trazer uma questão aqui. Pois bem, a pergunta é sobre a questão da violação das urnas, sobre o processo. Quem é que é responsável pela segurança das urnas nas eleições? É o Exército? É a Polícia Militar? Isso eu vou querer saber da advogada Maíra Recchia daqui a pouquinho. Mais duas perguntas apenas, que acho que vale a pena registrar, que os militares fizeram. Pergunta 67.
Caso um equipamento utilizado para a transmissão dos votos de uma sessão eleitoral esteja comprometido, quais são os procedimentos adotados? Havendo falha do equipamento ou eventual suspeita de seu comprometimento, o envelope lacrado contendo a mídia de resultado da eleição é conduzido a outro ponto de transmissão, ao tempo em que o equipamento é isolado para análise posterior. Vocês estão vendo que tem a quantidade de ações que podem ser feitas para causar confusão no processo eleitoral é muito grande. E aí, finalmente, pergunta 81. Aqui não interessa a resposta, mas olha a pergunta dos militares. Olha a pergunta dos militares. O que eles têm a ver com esse assunto? O que os militares têm a ver com esse assunto? Vou ler. Considerando o voto como um direito e um dever inarredáveis de cada cidadão, milicos, o dever de vocês é cuidar das fronteiras do país, não é? Não tem nada a ver com o voto. Sugere-se a adoção de medidas que permitam a validação e a contagem de cada voto sufragado, mesmo que, por qualquer motivo, as respectivas mídias ou urnas eletrônicas sejam descartadas. Destaca-se que, a despeito do esforço em se prever ações em face da observância de falhas durante o pleito eleitoral, até o presente momento, salvo melhor juízo, vamos lá, não foi possível visualizar medidas a serem tomadas em caso de constatação de irregularidades das eleições. Os militares estão dizendo para o TSE o seguinte: vocês não fizeram nada. Não, essa eleição está comprometida já. Nesse diapasão, propõe-se a previsão e divulgação antecipada de consequências para o processo eleitoral, caso seja identificada uma irregularidade. Maíra Reck é presidente do Observatório Eleitoral da OAB. E eu fiquei de cabelo em pé quando li esses pontos de questionamento dos militares. Aparentemente, os deputados nos Estados Unidos também ficaram de cabelo em pé. Mauro, o que a gente tem visto, né, esse comportamento das Forças Armadas é uma coisa inédita no sistema democrático brasileiro. As Forças Armadas costumavam se meter em política na época dos anos de chumbo, né? Não na época da democracia. Então, assim, me causa bastante espanto esse tipo de comportamento, esse rol de perguntas dirigidas ao Tribunal Superior Eleitoral. Me parece que o presidente da República, vendo que sua retórica com relação à fragilidade das urnas eletrônicas, né, com relação à confiabilidade das urnas eletrônicas, está aí tentando galgar outras tentativas de golpe. Claro que as instituições estão se preparando para sobrepor qualquer tipo de iniciativa nesse sentido. A OAB São Paulo, por exemplo, já declarou no Congresso de Direito Eleitoral, através de seu vice-presidente Leonardo Sica, que será um muro intransponível com relação a qualquer ataque à democracia. Né, outras instituições também, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, acho que já vislumbrando essa hipótese, né, de uma crescente de ataques, vem buscado observadores nacionais e internacionais. No dia 5 de julho, agora, terminou o prazo para as instituições brasileiras se habilitarem como observadores nacionais das eleições que virão. Então, me parece assim uma conduta muito, muito inóspita das Forças Armadas, que jamais foi vista aqui no processo democrático, né? Nunca as Forças Armadas... Aliás, o presidente Fachin já disse muito bem, eleição é coisa de gente desarmada, né? Então, não tem qualquer tipo de possibilidade de ingerência, mas o que me parece é que, de fato, eles vêm testando as possibilidades para tentar aí subverter o processo democrático, e isso ficou muito claro com essas perguntas e com esse rol aí de procedimentos que eles visam apurar em prol de uma suposta fragilidade das urnas eletrônicas. Agora, é importante a gente frisar, pela primeira vez, um candidato que se consagrou eleito, né, acaba reclamando do resultado, da fragilidade do resultado, que foi o que o Bolsonaro vem fazendo aí desde quando, o presidente Bolsonaro, desde quando foi eleito, vem atacando aí a confiabilidade das urnas eletrônicas. Um ponto que é importante a gente ressaltar é que o Tribunal Superior Eleitoral ele faz auditorias bastante
ao longo do tempo, né, de tempos em tempos, são 3 ou 4 no ano, se eu não me engano, que tem a participação dos partidos políticos, a participação do Ministério Público, a participação da sociedade civil de um modo geral, e nunca nada foi identificado de modo a comprometer o resultado das eleições, ou algum tipo de fraude eleitoral, ou algum tipo de ataque hacker no sistema das urnas eletrônicas. Né? Então, me parece que há uma mudança aí de discurso quando a própria população já verifica que a urna é um procedimento seguro para o depósito do voto e a contagem do voto, e aí começam a traçar um paralelo de possibilidades de tentar melar o processo eleitoral. Dentre esses, essa questão justamente de você ter algum problema físico nas urnas eletrônicas. Né? E aí, os Estados Unidos, ontem, acho que saiu até a aprovação de uma resolução para que as Forças Armadas brasileiras não interfiram nas eleições sob pena de embargos econômicos. Então, embargos que podem... E ausência de repasse de fundos que chegam no montante de 800 milhões de reais para o Brasil. Então, assim, a gente está passando vergonha internacional. O Parlamento Europeu também, ontem ou anteontem, aprovou uma resolução que coloca pedindo investigações com relação à morte do Bruno e do jornalista Dom, que coloca o Brasil no mesmo patamar de países que acabam com os direitos humanos. Então, a gente está numa crise institucional bastante severa aqui. Vamos ver como que as instituições vão reagir a isso. Maíra, sim, o James Green, o professor James Green, falou exatamente sobre essa emenda agora há pouco aqui, sobre essa proposta dos deputados dos Estados Unidos, né, de romper qualquer envio de dinheiro para o Brasil se houver uma tentativa de golpe, ou se houver um golpe. Né? O grande amigo, o jornalista Brian Meir, tinha revelado isso também no Brasil Wire, acho que 2 dias atrás. Realmente muito, muito forte, mas isso é revelador das preocupações. Olha a manchete do Estadão. Gente, as coisas estão se acumulando, as evidências estão claramente se acumulando. Manchete do Estadão de hoje. Incentivados por Bolsonaro, militares vão reforçar a exposição do TSE e suposta fragilidade das urnas. Ou seja, nós estamos... Não é que eles mandaram as 88 perguntas, o TSE respondeu e vamos em frente. Não. Aqui é uma escalada. Nós estamos diante de uma escalada dos militares pressionando o TSE, né, diuturnamente, o tempo inteiro questionando a legitimidade, previamente questionando já a legitimidade do processo eleitoral, né, Maíra? É muito grave, muito grave. A questão é que a gente tem procedimento dentro da legislação eleitoral para qualquer tipo de irregularidade ser apontada, qualquer indício de fraude também ser investigada, nas próprias auditorias das urnas eletrônicas, nos testes agora que são feitos exatamente no dia da eleição para cada tribunal. E o que me causa espanto é que as Forças Armadas, elas não usam, aliás, desse tipo. Bom, primeiro que a gente não deveria ter qualquer ingerência das Forças Armadas, mas se fosse o caso de uma questão institucional, de fato, que elas participassem dessas auditorias das urnas, né, e eventualmente apontassem algum tipo de questão, mas é o contrário, eles, com todo respeito, vêm tentando inflamar a população, né, para que, de fato, colhem aí um discurso, que é um discurso muito fraudulento no que diz respeito à confiabilidade das urnas eletrônicas. Repito, não existe nada nos últimos 25 anos de uso das urnas eletrônicas que atestem qualquer tipo de irregularidade. Não existe absolutamente nada. Os partidos políticos, Mauro, eles têm previsão, inclusive nas resoluções na lei eleitoral, de que, constatada qualquer tipo de fraude, constatado qualquer tipo de irregularidade na contagem dos votos, os partidos, os candidatos pós-eleição podem promover o requerimento de instauração de inquérito para apurar. E o partido do presidente Jair Bolsonaro nunca fez isso, nem o antigo, nem o atual. Né? Então, assim, vamos nos usar do que temos já na legislação, mas não é isso. O que a tentativa de fato, de inflamar a população, uma população que vem se armando, esse é um motivo de preocupação. A regra para o uso, né, ou então aquisição de armamento, ela vem sendo relaxada no governo do presidente Jair Bolsonaro. A gente tem uma fatia da população militarizada também que apoia esse governo,
e todo esse tipo de conduta arbitrária. Então, o que causa estranheza às instituições é exatamente isso, principalmente a nós da OAB, é exatamente isso. Por que, que as Forças Armadas vêm se envolvendo com o processo democrático, com o processo eleitoral, sem fazer uso de qualquer tipo de ferramenta legal, ou então sem acompanhar de fato nos termos do que prevê a legislação vigente, e causa esse tipo de tumulto perante a sociedade civil. E esse tipo de desinformação, que depois é utilizado na campanha eleitoral como sendo verdade. Então, mais um, ouso dizer até que é um crime de responsabilidade do presidente, mais um, né, desse tipo de lenha que ele coloca na fogueira quando ele fica o tempo todo pressionando e causando causando toda essa desinformação perante a população. Maíra Reck, a presidenta do Observatório Eleitoral da UAB São Paulo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é responsável pelo transporte e segurança das urnas nas eleições? O tribunal é o responsável por toda a parte de logística, seja do transporte, da segurança das urnas, e as Forças Armadas ou a Polícia Militar, enfim, elas só são acionadas para, de fato, fazer qualquer tipo de translado quando existe risco no local ou quando é um local de difícil acesso, e aí os tribunais eles fazem essa requisição. A grosso modo, as urnas elas são preparadas um dia antes, dentro das zonas eleitorais, pelos próprios mesários e pelos servidores dos tribunais regionais eleitorais. Então, não existe qualquer tipo de interferência. Claro que os mesários ou a própria zona eleitoral pode pedir o apoio da Polícia Militar para que faça ali a segurança do colégio eleitoral, mas não existe nenhum tipo de interferência ou qualquer tipo de... em grande escala, de transporte por meio da Polícia Militar ou das Forças Armadas. Isso são em casos específicos. Desculpa, pode falar. Não, claro, não, por favor. Isso são em casos específicos que o próprio tribunal determina os próprios chefes de cartório eleitoral das zonas eleitorais. Então, as urnas são armadas um dia antes para o dia da eleição, são transportadas e armadas um dia antes para o dia da eleição. A grande questão, Mauro, é que a gente está vivendo um momento de tanto ataque e de tanta violência que tem mesários já se colocando como temerosos para presidir ou para participar do dia das eleições. Tamanhas são as ameaças ao processo eleitoral. Então, a gente está vivendo um momento sui generis, um momento muito específico, onde os próprios mesários, os servidores, estão já relatando em junho e maio deste ano receio com relação ao dia da eleição, que vai acontecer só em outubro. Então, vejam que a escalada da violência é um método, né? É uma retórica e um método que vem sendo praticado aí por quem deveria ser o primeiro a defender a democracia e as instituições democráticas. Essa informação é incrível. Quer dizer que os mesários que presidem a eleição lá nos colégios, nos locais, eles já estão... Nós estamos há 3 meses das eleições. Eles estão com medo do que pode acontecer no dia das eleições. Exatamente. Tem dados que demonstram que eles já estão temerosos com o dia das eleições, justamente pela escalada de violência que vem se promovendo. Agora, né? Maíra, olha aí, você falou, eles espalharam armas para o país. Não para o país, eles espalharam armas para a turma deles, né? Porque a gente viu, a lógica é... vamos armar os nossos. Primeiro, que quem tem dinheiro para comprar esses fuzis, essas armas, classe média alta. Primeiro. Segundo, ou o pessoal do crime organizado, que também está, né, das milícias e tudo, vinculados ao bolsonarismo. E, ao mesmo tempo, eles impedem o acesso às armas àqueles que eles consideram, são igualmente cidadãos, mas consideram seus inimigos, a ponto de nós vimos o que a FUNAI fez nos postos avançados da FUNAI em terras indígenas. Foram desarmados. Tinha arma para proteger a terra indígena. Eles desarmaram. Então, eles desarmam quem eles consideram inimigos e armam sem parar. Então, o cenário que a gente tem, Maíra, e por outro lado, o que a gente tem? É claro que a PM em si não é uma instituição bolsonarista, mas a gente tem no oficialato e nas tropas das polícias militares uma expressão bolsonarista muito grande. A gente tem visto isso. Mobilizações de bolsonaristas, de coronéis, cabos, sargentos e soldados bolsonaristas a todo momento.
No Exército nem se fala. E esta turma é a responsável por fazer a segurança se os tribunais solicitarem. Então, nós temos uma combinação explosiva, que é esses bolsonaristas civis armados causando confusão, e aí você vai chamar para fazer a proteção a raposa para dentro do galinheiro. Você vai chamar a PM, você vai chamar o Exército. E a gente tem visto o que as PMs e os Exércitos têm feito nos casos de ação ilegal e violenta dos bolsonaristas. Eles não fazem nada, eles deixam rolar. Então, a gente tem um cenário muito preocupante. A gente tá com uma tempestade ali no horizonte, né, Maíra? Está com uma tempestade, é muito preocupante mesmo, né? É uma tempestade anunciada. O que o tribunal tem... Bom, eu acho que a gente tem que valorizar aqui a conduta do Tribunal Superior Eleitoral, que atualmente é presidida pelo ministro Edson Fachin e vai ser presidido na época das eleições pelo ministro Alexandre de Moraes, que tem tido um posicionamento bastante firme em defesa da democracia, né? Então, eu acho que esse é um ponto que o tribunal vem se preparando para coibir todo tipo de ataque. Agora, é claro, se você tem um movimento capitaneado pela maior autoridade do país, pelo presidente da República, que coloca em xeque, ele vem usado muito o termo de eleições limpas, né? O que ele quer dizer com isso? É importante que se traga o que ele quer dizer com isso. Se ele perder as eleições não são limpas. Então, a gente precisa respeitar o resultado da urna, seja ele qual for. Seja ele qual for. Então, a gente tem que valorizar aí de uma determinada maneira bastante pontual a questão do Tribunal Superior Eleitoral, que vem se preparando para todo tipo de conduta, inclusive já vislumbrando essa possibilidade de violência política. Ontem também o ministro Edson Fachin disse que espera episódios piores do que foram realizados nos Estados Unidos, no Capitólio. A grande questão é, o ministro vem ouvindo coisas, né, que já o fazem se antever com relação a essa possibilidade e já colocar isso na mesa para que as instituições sejam mais enérgicas com relação a qualquer tipo de ataque às urnas eletrônicas, ao processo eleitoral. Me parece que o termômetro aí vem aumentando, né? O caos aí vem se aquecendo. Então, a gente precisa, primeiro, que as instituições funcionem adequadamente. Segundo, que os partidos políticos façam aí uma retaguarda, todos os partidos, uma retaguarda de fiscalização. Os delegados são fiscais, os candidatos são fiscais natos, os partidos vão poder indicar os delegados, fiscais de cada sessão eleitoral. E veja, Mauro, a gente está retrocedendo. Quando era a época do voto de papel, era muito comum a gente ver os fiscais dos partidos políticos, um por zona eleitoral, um por cada sessão eleitoral. E aí, quando vem a urna eletrônica, o sistema de votação ele é tão tranquilo que você quase não vê mais fiscal eleitoral dentro das sessões, né? Fica um ou outro, eles ficam mais circulando entre os colégios. A gente retrocedeu num nível tamanho que agora os partidos vão ter que ter fiscais dentro de cada sessão para impedir qualquer tipo de ataque, para que os mesários se sintam protegidos, né? Para que a Justiça Eleitoral possa trabalhar adequadamente, para dar um suporte aí para o próprio tribunal. Veja que ontem, em um ato aí do ex-presidente Lula, houve uma bomba caseira que foi estourada, quer dizer, então a gente vem tendo algumas subidas aí na escalada, a gente vem tendo escaladas de fato, né? Então, isso traz bastante preocupação. Se você coloca essas perguntas das Forças Armadas, primeiro, as Forças Armadas interferindo no processo eleitoral, depois questionando frontalmente a todo momento o Tribunal Superior Eleitoral, um presidente da República que fica inflamando a população o tempo todo, uma população que vem se armando, né? Uma parte, ainda que a instituição da polícia não seja bolsonarista, mas alguns funcionários ali que acabam encampando sobremaneira esse discurso. Você tem todos os requisitos aí para uma tentativa de golpe. O que a gente precisa, enquanto sociedade civil, enquanto instituições de defesa da democracia, como a OAB, é se contrapor a isso e fazer com que as eleições elas aconteçam na naturalidade e qualquer que seja o resultado eleitoral, que ele seja respeitado. Vou daqui a pouquinho fazer uma pergunta sobre exatamente essa questão. Você fez menção a isso, foi nosso destaque ontem, inclusive foi isso que me fez, também foi um dos motivos que me fez à tarde
procurar investigar um pouco mais esse processo das Forças Armadas, que foi o Fachin. Achei muito grave, sabe, Maíra? Ele é o presidente do TSE, não vai ser o presidente na eleição, vai ser, como você falou, o Alexandre de Moraes, mas ele é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai lá para os Estados Unidos e lá ele faz uma fala no Wilson Center, num evento importante lá, dizendo que o Brasil corre o risco de ter um evento mais grave do que a invasão do Capitólio. Muito, muito preocupante. Ele tem informações que nós não temos. O nível de ameaças que está acontecendo nos bastidores é evidentemente maior do que o que a gente está sabendo, né? Para o presidente do tribunal ir lá nos Estados Unidos e fazer esse alerta, né? Realmente é muito preocupante, né, Maíra? É muito preocupante. Pois é, a gente tem o presidente do Tribunal Superior Eleitoral falando claramente enfim, da sua perspectiva das ameaças que a gente pode ter aqui e que acabem acontecendo. Então, assim, é um ponto que é necessário bastante atenção. Não por acaso, Mauro, esse processo eleitoral vem sendo o processo eleitoral que o Tribunal Superior tem tentado trazer o maior número possível de observadores internacionais e abrindo aí a questão dos observadores nacionais, ou seja, está se pedindo, conclamando a ajuda da sociedade internacional, da comunidade internacional e também da sociedade civil brasileira, que cumprindo lá os requisitos do edital, também possa atuar como observador eleitoral. Isso é uma premissa de bastante gravidade. Se você tem que conclamar as instituições brasileiras para atuarem como observadoras, para tentar ali colocar a transparência do processo eleitoral, é um ponto que merece atenção. Por que de fato a gente vai precisar que todas as instituições estejam aqui acompanhando e atestando a viabilidade, a confiabilidade do processo eleitoral das urnas eletrônicas? É porque de fato existem ameaças reais. E é importante que a gente diga assim, os golpes eles não são construídos mais naquela retórica só militarizada. É exatamente isso, uma propagação de uma informação falsa, o cerceamento da imprensa de um modo geral, a desconfiança com relação às instituições, isso forma um caldo bastante perigoso. E é com relação a isso que a gente tem que se contrapor. Maíra Reck, a presidenta do Observatório Eleitoral da OAB. Fala especificamente em relação à OAB, o que a OAB está fazendo. E aí, depois, você falou da importância da mobilização da sociedade, mas o que é que no dia das eleições a sociedade em geral, mas eu queria que você falasse especificamente da OAB, podem fazer para evitar que esses incidentes se multipliquem com o objetivo de melar o processo eleitoral? Bom, a OAB São Paulo, aqui, ela tem 2 comissões que vão acompanhar as eleições, tanto o Observatório Eleitoral, do qual eu sou presidente, mas também a Comissão de Direito Eleitoral, que o presidente é o Dr. Ricardo Vitaporto, e a gente vem trabalhando junto com o tribunal em diversas formas de conscientização, apoiando as iniciativas dos tribunais, inclusive com relação à conscientização, com relação à confiabilidade das urnas eletrônicas, com relação ao dia das eleições propriamente dito, e a OAB, de fato, vai se colocar, como diz o vice-presidente Leonardo Sica, como um muro intransponível a qualquer tipo de ataque. Então, nós provavelmente teremos aí um acordo de cooperação contra a violência política, que já está sendo desenhado pela comissão, inclusive em parceria com a Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Vai ser toda uma correlação de esforços aqui no estado de São Paulo para que as eleições aconteçam da forma mais tranquila possível, inclusive com membros das comissões circulando pelas zonas eleitorais, pelas sessões eleitorais, justamente para tentar aí mais um pulso na regularidade das eleições. O observatório, ele tem comissões em todas as outras seccionais. Então, a seccional do Rio de Janeiro também tem a comissão do Observatório Eleitoral, outras seccionais têm a comissão do Observatório Eleitoral e a comissão de Direito Eleitoral. E isso deve acontecer em todas as seccionais que, havendo qualquer tipo de irregularidade ou qualquer tipo de ataque, leva para o Conselho Federal da OAB ou para a Comissão Nacional da OAB para tomar as providências cabíveis, porque a competência é com relação ao Conselho Federal. Então, o que a gente vai fazer enquanto sociedade, enquanto instituição da sociedade civil, é acompanhar e tentar dar o máximo de tranquilidade para as pessoas poderem exercer o direito ao voto, né? Então, a OAB vai se posicionar de maneira bastante contundente com relação a qualquer tipo de ataque.
qualquer tipo de ataque. Quer dizer, dia 2 de outubro vai ser um processo eleitoral diferente do que foram os outros, né, por conta da necessidade dessa mobilização para garantir o próprio pleito. Né? Nós temos que levar em conta que em 2018, quando o país passou por um surto, né, uma febre da extrema-direita, a gente teve vários episódios ilegais de pessoas levando armas e mostrando, tirando foto, que é absolutamente ilegal, diante da urna com a arma na mão. Né? Então, nós temos o precedente, né? Temos o precedente. E agora eles estão anunciando que vão bagunçar também no dia das eleições. Para encerrar, Maíra, como é que está a questão dos observadores internacionais? Houve uma tentativa de trazer os observadores dos governos social-democrata europeus para cá, parece que não vai acontecer. Como é que está essa questão dos observadores internacionais? Então, houve uma tentativa, depois um afastamento, né? E o que a gente tem agora são alguns convites que já foram enviados, justamente para que a gente tenha o máximo da comunidade internacional aqui acompanhando as eleições, e a própria habilitação dos na missão, teve um edital que o tribunal lançou, que foi um edital de maio, para que as entidades nacionais e internacionais acabassem mandando seus projetos para poder acompanhar as eleições agora deste ano. E aí a gente tem uma missão de observação nacional e internacional, eleitoral nacional e internacional, né, que vem se habilitando para que o máximo de pessoas acompanhem essas eleições. O que a gente tem, Mauro, é um constrangimento na comunidade internacional por conta das declarações do presidente Jair Bolsonaro. Né? A comunidade internacional ela vem reagindo, mas existe um franco constrangimento com relação a isso, justamente pelos ataques à democracia. É importante que a gente chame as coisas como elas são. A gente vem acompanhando e testemunhando grandes ataques ao sistema democrático, ao processo eleitoral propagado pela autoridade maior do país. Então, isso é um indicativo muito peculiar. E aí o que a gente tem de esperança é que o máximo da comunidade internacional e também das instituições, né, que puderam aí se habilitar até o dia 5 de julho, acompanhem essas eleições e tragam maior segurança tanto para o eleitorado quanto para o resultado das eleições. E aqui a gente não está falando de uma predileção, a gente está falando aqui de fato se respeitar o que a urna eletrônica entregar de sistema de apuração de votos. Né? Então, eu acho que é esse o ponto. Impressionante. A gente tem uma preocupação inesperada em relação ao processo eleitoral, então vamos acompanhar. Maíra Réquia, muito obrigado por ter vindo, espero que essa colaboração prossiga aí durante o processo eleitoral, vão medindo o pulso, né, do que está acontecendo, desses movimentos dos militares e de todo... Né, está sendo preparado a céu aberto. Não um golpe com tanque na rua, mas uma baderna, né, como foi a baderna do Capitólio nos Estados Unidos. Eu espero que, se você puder, você continue aí, que seja uma consultora para o processo eleitoral aqui do Fórum Café. Obrigado mesmo, viu, Maíra? Obrigado. Obrigada, Mauro. Obrigada pelo convite. Fico à disposição. Só chamar que eu volto sim. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Tchau.